Deus abençoe a todos no nome do Senhor Jesus Cristo. Estamos agradecidos a Deus por mais uma oportunidade de nós nos assentarmos aqui e podermos falar, mas ouvir a voz de Deus. Falar de Deus, o mundo todo tem falado, o mundo inteiro fala de Deus, para bem ou para mal, né? Mas ouvir a voz de Deus é algo especial. E nós temos falado, nos últimos vídeos, nós temos falado sobre essa condição especial que Deus deu para um grupo de pessoas. Que grupo de pessoas? Deus escolheu esse e aquele, largou aquele outro de lado? Não. As Escrituras nos mostram que Deus conheceu de antemão todos os verdadeiros adoradores. Por isso, nós podemos ler assim: aos que dantes viu, a estes chamou. Ou, aos que dantes conheceu, a estes chamou. Aos que chamou, a estes justificou. Aos que justificou, a estes predestinou. Aos que predestinou, a estes glorificou. Então você percebe que Deus, Criador dos céus e da terra, sabedor de todas as coisas, conhecendo o princípio, o final desde o princípio, Deus nos viu. E quando Deus nos chamou, não importa em qual estado nós estávamos, Deus já tinha uma justificação para as nossas vidas. O que é essa justificação? É um perdão com esquecimento. É um perdão com deletação. Não sei se essa seria a palavra. Vamos dizer assim, Deus te perdoa e deleta o arquivo dos pecados que você cometeu. Depois de Deus ter essa pessoa, vamos usar mais uma figura de linguagem aqui, em branco, quer dizer, completamente vazia, sem nada escrito, Deus então predestina, traça o destino dessa pessoa. E o nosso destino ele vai terminar aonde ele começou. Aonde ele começou? Na mente de Deus. E ele volta para Deus. Só que nós voltamos para Deus agora não mais como um pensamento de Deus. Nós voltamos para Deus como um pensamento de Deus expressado, e para que Deus expresse seu pensamento, ele materializa o pensamento. Então, eu estive na mente de Deus como um ser eterno. Deus me conhecia, Deus me via, Deus sabia das minhas. Quando eu digo minhas, eu não estou me colocando com exclusividade. Eu estou fazendo você pensar como eu. Estou fazendo você entender e se colocar no meu lugar. Porque a palavra nunca vai ter efeito na sua vida se você pensar nela para mim. Ela só terá efeito na sua vida se você tomar ela para si mesmo, para você. Ela tem que ser sua. Então você deve sempre pensar na palavra de Deus em primeira pessoa. E aí nós estamos pensando assim, eu aqui, você daí. Deus me conhecia, Deus me viu, Deus traçou meu caminho e Deus está me aguardando voltar para Ele. Só que agora eu não vou voltar para dentro da mente de Deus. Eu vou voltar para Deus para ter com Ele companheirismo físico materializado. Tal como um pai. O pai, a partir de uma determinada idade, um jovem rapaz pode se tornar pai.
Quer dizer que ele tem um filho dentro de si. Mas um dia ele materializa esse filho. E todo desejo que o pai tem com esse filho é que o filho retorne para ele. Como é que o nosso filho retorna para nós? Para dentro de nós? Não. Há um genes outra vez? Não, ele retorna para nós como uma pessoa, uma personalidade, com sentimentos, com devolução de afeto, de carinho, de cuidados. Isso é o retorno de um filho para nós. E nós estamos voltando para Deus exatamente dessa forma. Agora, antes de nós voltarmos para Deus, Deus se volta para nós. Porque nós entramos no mundo, saímos de Deus, entramos no mundo, e nesse mundo nós nos envolvemos nas coisas que o mundo oferece. Por isso eu estava dizendo sobre Deus ter que te justificar, perdoar, apagar, esquecer dos seus pecados, do seu passado. E quando ele faz isso, ele se volta para nós. Mas aí você se lembra que desde o princípio eu disse um grupo especial de pessoas? A maneira de Deus se voltar para esse seu povo, ela foi um grande mistério que eu queria ler para você aqui em Apocalipse, capítulo 8. Lembra que nós estamos falando quão importante é esse Apocalipse para nós? Havendo aberto o 7º selo, fez-se silêncio no céu por quase meia hora. Silêncio no céu e não noutros lugares. Por que não noutros lugares? Porque em Apocalipse capítulo 5, nós vemos que o cordeiro vai na mão de um que estava sentado sobre o trono e toma um livro. E quando se toma esse livro, apresenta-se esse cordeiro, o apóstolo João, ele disse que, havendo tomado o livro, 24 anciãos que estavam ao redor do trono de Deus prostaram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas cheias de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque fostes morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. E aí no verso 11 ele disse: e olhei e vi e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, dos animais, dos anciãos, e era o número deles de milhões e milhões, milhares de milhares, e que com grande voz diziam: digno és, digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza, sabedoria, força, honra e glória e ações de graças. Eu ouvi a voz de toda criatura que está no céu, na terra, debaixo da terra, que está no mar, todas as coisas que nele há, dizer: ao que está assentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças e honra e glória e poder para todos sempre. Nossa primeira escritura diz que houve silêncio no céu. Agora nós estamos vendo essa escritura onde havia grandes louvores. Esses louvores foram dados a Deus porque Deus estava, como eu disse, regressando ao seu povo. O céu se encontra em silêncio, porque esse silêncio, esse mistério do 7º selo, ele é a vinda do Senhor Jesus Cristo. Ora, a vinda do Senhor Jesus Cristo, ele precisa estar chegando aqui. Vinda. Ele está vindo para cá. Para ele vir para cá,
ele tem que deixar algum lugar. Ele está deixando a glória, o trono, o lugar santíssimo, o lugar dele, para vir a outro. Que lugar é esse que ele está vindo? Ele está vindo para o meio do seu povo, se materializar para esse povo, porque esse é o único caminho que esse povo pode regressar a ele, ao Pai. Então, Apocalipse capítulo 8, um grande mistério ronda ao seu redor, mas o mundo se perde nesse mistério. Porém, esse mistério, ele é a vinda do Senhor para estar com o seu povo e retornar com esse povo para ele. Quando ele retorna com esse povo, ele está com um povo que foi visto por ele antes da fundação do mundo, foi perdoado por ele, foi chamado por ele e foi dado a esse povo também a sua glória. Só que o mundo que eu digo é o religioso, ele não deu atenção para a maior obra. As pessoas deram a atenção para o que Deus tem, para o que Deus faz, para os benefícios que Ele pode trazer. Se eu orar a Deus, Deus me dará uma casa, um carro. É isso que o mundo está fazendo, né? Me conta seu testemunho. Olha, eu estava mal e minha empresa tinha falido e essas coisas naturais. No vídeo passado nós falamos que Deus chamou João para subir mais alto. Aqui, Deus desce para um povo que subiu mais alto. Ah, mas se esse povo já subiu, por que Deus desce? Esse povo subiu num arrebatamento de espírito. 2 vídeos atrás nós falamos isso. Esse povo desligou sua mente das coisas desse mundo e conectou a sua mente, seu coração, sua alma, ao mundo da eternidade, mesmo estando aqui, mas conectado ali em cima. E aí esse povo que nós falamos, nós chamamos de noiva, passou a dar atenção para uma obra redentora, para uma condução à eternidade, mais do que dar atenção para a vida aqui natural. Para os trabalhos, para as conquistas, para as famílias. Embora nós continuemos trabalhando, conquistando, criando família, nós nos desligamos dessas coisas como sendo as coisas mais importantes e nos conectamos a esse ato de Deus. Eu vou receber a pessoa mais importante de todo o universo. Quem é? O Senhor Jesus Cristo. O Cordeiro que foi morto, o digno, aquele que pode receber a honra, a glória, os louvores, como lemos em Apocalipse capítulo 5, eu tenho que me conectar a ele. E aí, as enfermidades, os problemas dessa terra, a solução deles, medita nisso, a solução deles torna-se menos importante do que a meditação nesse 7º selo aberto. Como assim? Deixa eu ler um parágrafo do profeta Irmão Brana na mensagem O 7º Selo. O parágrafo 3 dessa mensagem sempre me deixou encantado, porque o profeta disse assim: gostaria de acrescentar isto, que de todos os cultos que já tive na vida, o profeta estava pregando em 1963, e ele já tinha mais de 30 anos de ministério, então ele pode dizer que
quando ele diz que eu já tive na vida todos os cultos que ele já teve ao longo desses mais de 30 anos de ministério, creio que esta semana tem sido o tempo mais glorioso de toda a minha vida nos cultos. Nessa semana que o profeta está pregando sobre a abertura dos selos de Apocalipse, não aconteceu cura, não aconteceu oração por ressurreição de algum morto, não aconteceu nada do que nós podemos chamar de espantoso, maravilhoso. O profeta William Branham já orou por um irmão que era um cortador de asfalto, trabalhava com uma picareta cortando asfalto, arrumando a rua, um homem que trabalhava para a prefeitura de arrumar os buracos na rua. Esse homem se tornou milionário a ponto dele contribuir com a obra, com as campanhas do irmão Branham, com 2 milhões de dólares por ano. Nossa, isso aí é a melhor coisa que possa acontecer. Não, isso aqui é uma coisinha à toa. O profeta já orou por mortos e eles ressuscitaram. Vários mortos ressuscitaram dentro do ministério do profeta. O profeta orou por um garoto que havia sido atropelado e o seu olho projetado para fora, cérebro havia saído do seu crânio, e isso também para ele não foi uma coisa gloriosa. O profeta orou por quem não tinha olho e a pessoa recebeu o olho, globo ocular, não é só quem era cego, não tinha globo ocular, ele recebeu o globo ocular. Tinha muitas coisas maravilhosíssimas e espantosas para mim, para você, que o profeta disse sim. Creio que essa semana tem sido o tempo mais glorioso de toda a minha vida nos cultos. Não importa o que eu tenha, já vi grandes milagres serem realizados, naturalmente, e cultos de cura, mas essa semana, esse mistério de Deus aberto, tem sido uma das grandes ocasiões, realces da minha vida, que é estar aqui. Então, por que é que nós deixamos aquilo que o profeta disse, que era a maior coisa da vida dele? Nós deixamos, estou dizendo nós, para envolver todo mundo, mas as pessoas deixam de lado e se preocupam grandemente com aquilo que o profeta disse, que não era tão grande assim. Percebe que você precisa se desconectar de coisas daqui para conectar das coisas daqui e dar valor nelas? Enquanto nós estivermos aqui no mundo, a maior coisa que Deus fez na minha vida foi me curar. A maior coisa que Deus já fez na nossa vida foi melhorar nossa empresa, foi nos dar uma casa, foi nos dar condição, e nós compramos agora uma casa de campo. Isso é a melhor coisa. É tudo isso que Deus está fazendo. Nós só vamos ver Deus nisso, ou quando é que nós vamos nos colocar em posição para glorificar a Deus, para aquilo que verdadeiramente Deus requer adoração. Deus deixa o céu em silêncio, anjos e querubins deixam de adorar a Deus e desce para fazer aquilo que era a maior coisa da história da humanidade, e a humanidade não glorifica a Deus por isso. Mas essa história já aconteceu, porque quando Jesus Cristo veio para morrer no Calvário, as pessoas não glorificaram. Aquelas pessoas daquele dia não glorificaram o Calvário, elas glorificaram um pão com peixe. Elas glorificaram um copo de vinho que tomaram num casamento. Elas glorificaram um morto que ressuscitou. Elas glorificaram um leproso. Sabe? Depois, aquela coisa de leproso, de
de coxo que estava deitado numa cama, de corcunda, foi motivo de contenda de religiões, aquilo que as pessoas chamavam de tão grande. Hoje é a mesma coisa. Aquilo que as pessoas religiosas estão buscando é motivo de chacota, é motivo de corrupção ministerial, é motivo de enriquecimento ilícito, é motivo de todas essas bagunças denominacionais religiosas, mas é isso que as pessoas estão glorificando. Será que é isso que você está buscando? E não estão olhando para a grande coisa que Deus está fazendo. Deus desceu em oculto, se materializou em seu povo, está cumprindo as suas últimas obras aqui, e uma hora dessas ele sai com seu povo da terra, então o mundo entra em grande tribulação, agitação, depressão, loucura, agonia. Meu Deus, não haveria um arrebatamento? A próxima coisa é que, ao invés de um arrebatamento que o mundo estava pensando, entrarão em um ai. O terceiro ai está chegando aí. Que Deus possa te abençoar e que eu tenha te ajudado a desviar o seu foco das coisas de Deus boas para o verdadeiro plano de Deus. Não é bom, é a excelência de Deus. É o maior, como disse o profeta. Em toda a minha vida, esse é o maior tempo. Então, ouvir as mensagens que nós temos ouvido, falando desse fechamento da redenção e a nossa saída daqui com um corpo glorificado, com irmãos ressuscitados que morreram já aí desde a nossa era até o tempo de Paulo, e com o ponto final no mundo, isso deve ser glorificado muito mais do que quando eu digo nosso irmão saiu de CTI, melhorou, nosso irmão conseguiu um emprego, nossa irmã conseguiu uma casa, aquela família conseguiu uma estabilidade, e o povo, graças a Deus, que coisa boa. Nós precisamos de uma comoção para glorificarmos a Deus pela sua vinda aqui, em secreto, para preparar as nossas vidas para nos tirar daqui. Um dia nós vamos saber exatamente quão grande foi isso. E eu espero que nós possamos ter essa compreensão com Ele, porque o mundo vai saber quão grande foi o arrebatamento sem Ele. E aí, diz as Escrituras, eu creio que Apocalipse 9 diz que as pessoas chorarão, pedirão aos montes para cair sobre eles e sobre seus filhos. Matem-nos, matem nossos filhos, tira-nos daqui. E a morte fugirá deles. Então eles saberão, meu Deus, quão grande foi o arrebatamento. E nós, que cremos ter saído nessa ocasião, teremos saído com Deus, diremos, meu Deus, quão grande foi o arrebatamento. Deus te abençoe, que essas palavras te arrebatem e que isso nos faça olhar para o que verdadeiramente importa. Até nosso próximo vídeo, se Deus quiser, medite.